Olá pessoal, voltando então com as nossas aulas de espelhos de óptica geométrica. Lembrando que nas duas primeiras aulas a gente viu os conceitos iniciais, o que era, como funciona a óptica geométrica, a gente falou sobre as cores dos corpos, como que funciona a luz, que ela vai sempre em linha reta, corpo extenso, sombra, penumbra, eclipse solar, eclipse lunar, dentre várias outras coisas. Nas duas aulas seguintes, a gente viu sobre espelho plano, tá? Dividi duas aulas porque era meio extenso, então a gente viu sobre espelho plano. Agora, a gente vai entrar em espelhos esféricos. Diferente do espelho plano, porque o espelho plano o quê? A gente sempre tem a formação do mesmo tipo de imagem. Lembram que a mesma distância que um objeto está do espelho, o espelho vai estar da sua imagem, tá? Lembrando que sempre que a imagem é o quê? Ela é invertida. Se eu levanto a minha mão direita, o espelho é como se ele estivesse levantando a mão esquerda, porque vai se completar. Beleza? Então, seguindo, espelhos esféricos. O que é um espelho esférico, gente? Imagina que você tem uma bola, um círculo tridimensional, igual eu fiz aqui no quadro. Aí você pega e faz um corte nesse círculo. Você vem aqui e corta um pedaço desse círculo. Então você vai tirar esse pedaço aqui que você cortou, chamado de calota, certo? Então você vai ter, imagina, ó, essa aqui é a calota que eu tirei do círculo. Se a face interna, ou seja, se a face de dentro é a superfície refletora, é o meu espelho ele vai ser côncavo. Se a superfície de fora, externa, for a refletora, essa parte aqui, ó, o meu espelho vai ser convexo, certo? Então, ó, eu peguei aqui, tirei a minha calota aqui da esfera, fiz um corte. Se esse lado aqui, o lado interno, se essa face for a refletora, o meu espelho é côncavo. Então, a face interna. Se eu pego esse mesmo corte aqui, só que agora, em vez da face, da superfície interna ser a refletora, é a superfície externa. Agora meu espelho vai ser o quê? Vai ser convexo. Mas professor, isso vai fazer alguma diferença? Vai fazer toda face externa. Vai fazer toda a diferença na aplicação. Só para vocês terem noção, para eu adiantar para vocês. Onde que eu tenho aplicação de espelho côncavo? Espelho côncavo, gente, é aquele espelho que ele vai aumentar o tamanho da imagem, como se ele estivesse dando um zoom na imagem. Onde que eu utilizo? Quando você vai no dentista mesmo, aí os dentistas utilizam aquele espelhinho que ele coloca assim para ver se tem alguma deformação, alguma cárie no seu dente. Aquilo é um espelho côncavo. Por quê? A hora que ele chega o dente perto daquele espelho, ele vai ver aquela imagem ampliada, tá? Isso é um espelho côncavo. Outra aplicação, espelho de maquiagem. Acredito que alguns de vocês tenham em casa. Aquele espelho que você chega com o rosto perto, parece que seu rosto aumentou de tamanho. Ele deu um zoom. Aquilo, gente, outra aplicação de espelho côncavo, tá? A gente vai ver mais para frente dessa aula, na próxima aula, na verdade, que o espelho côncavo ele é capaz de dar inúmeros tipos de imagens diferentes, tá? Já o espelho convexo só tem um tipo de imagem, que a gente vai ver para frente também. Qual uma aplicação do espelho convexo? O espelho convexo, ele diminui o tamanho da imagem, mas com isso, ele aumenta o seu campo de visão. Exemplo de aplicação,
em mercearias, padarias, mercadinhos pequenos, que normalmente só tem um atendente, ele fica lá no balcão, no canto assim, tem tipo um espelho circular. Desse jeito aqui, o que acontece? A hora que você olha para ele, você vai ver o campo de visão daquele lugar ali aumentado. Você vai ver as prateleiras, as pessoas que estão ali dentro com tamanho reduzido. Só que o campo de visão ele vai ser aumentado, tá? Então isso, exemplo de aplicação para espelho convexo. Côncavo, superfície interna que reflete. Convexo, superfície externa que reflete, certo? Como que vai ser, como que a gente vai fazer daqui para frente? Vai desenhar esses espelhos, tanto côncavo como convexo, tá? Porque a gente não vai precisar fazer isso aqui toda vez que for analisar uma imagem, não. A gente vai fazer desse jeito aqui, ó. Como que vai ser? Ó, você desenha uma linha, como se fosse um espelho plano, que a gente já aprendeu nas outras aulas. Só que aqui no finalzinho, vocês fazem uma borda, essa curvatura aqui, ó. Para quê? Para mostrar que o espelho ele não é plano, ele é esférico. Ele é espelho esférico côncavo ou espelho esférico convexo. Qual é a diferença? Ó, lembrem, eu falei que o espelho côncavo, a superfície interna é refletora, certo? Olha aqui para vocês verem. Se essas linhas estão para o lado externo, olha aqui, se vocês completarem o círculo, ó, aqui está a superfície interna e aqui a superfície externa. Se eu coloquei esses risquinhos aqui, lembram o que é isso mesmo? Que é a superfície não refletora. Se os risquinhos estão para esse lado, essa aqui é a superfície refletora. Então o espelho é côncavo. Espelho convexo, os risquinhos estão para o lado de dentro. Então a superfície refletora é a superfície externa, certo? Beleza. Algumas considerações importantes, tanto para o espelho côncavo como para o convexo, que todos os desenhos vocês vão ter que lembrar. Ó, 3 pontos importantes. Esse ponto aqui, que liga essa linha que eu desenhei na horizontal com o meu espelho, é chamado de vértice. Só colocar um Vzinho, tá? Esse ponto aqui, ó, mais afastado, chamado de centro de curvatura. É a mesma coisa que você pegar, imagina esse meu desenho aqui, ó, de onde eu tirei a calota. Mesma coisa que você pegar esse círculo e pegar o raio, que é o meio do círculo aqui. Esse Czinho aqui é como se fosse esse raio, chamado de centro de curvatura, certo? Então, beleza. Vértice, centro de curvatura. E o ponto que fica entre os dois, na metade certinha, é chamada de foco. Certo? Vértice, foco, centro de curvatura. Tá? E essa linha aqui, na horizontal, é chamado de eixo principal. Lembrando que o foco é o raio dividido por 2. Por quê? O raio é o centro de curvatura. Então, é a metade da distância do vértice ao centro de curvatura. Eu tenho o foco. Tá? E nesse caso aqui, a mesma coisa. Por quê? Apesar da superfície refletora ser externa, o meu círculo, gente, ele está fechando aqui para o lado de dentro. Então, o foco tem que ser para cá também, o centro de curvatura tem que ser para cá também. Ah, professor, então vai ser igual ao côncavo? Na representação do vértice, do foco, do centro de curvatura, é a mesma coisa. O que vai mudar? Na hora que a gente for estudar as imagens. O tipo da imagem que cada um vai ter, aí é que vai ser diferente, que a gente vai ver aqui no próximo quadro, depois que eu apagar isso aqui. Mas por enquanto, aqui eu tenho ainda o vértice, aqui eu tenho o foco,
e aqui eu tenho o centro de curvatura. Lembrando, gente, sempre, 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 a distância entre o vértice e o foco tem que ser a mesma distância entre o foco e o centro de curvatura, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. Isso aqui é primordial na hora de analisar a imagem. Se você não fazer isso aqui simétrico, não fazer com a mesma distância, eu tenho certeza que na hora que você for classificar as suas imagens, vai dar errado. Então, usem papel quadriculado, ou usem régua, mas façam isso aqui, ó, com a mesma distância, porque são simétricos, tá? E aqui eu também tenho o eixo principal. Eu vou apagar agora e ensinar para vocês sobre os raios notáveis, que a gente vai usar para fazer a análise dos desenhos, tá? Agora a gente vai ver sobre os raios notáveis. O que é raio notável? Se eu coloco algum objeto em frente a um espelho, vão sair infinitos raios de luzes desse objeto e vai ser refletido no espelho. Isso, gente, fica impossível da gente fazer análise, da gente fazer o próprio desenho para classificar. Então, o que a gente usa? Algo chamado de raios notáveis. São 4 raios notáveis que a gente vai utilizar tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo. São os mesmos raios notáveis. A única diferença é na hora de fazer o desenho aqui, que eu vou explicar para vocês, tá? Então a gente tem 4 raios notáveis que a gente vai desenhar para o espelho côncavo. Eu fiz 2 desenhos aqui para não sobrecarregar. Então vou fazer 2 raios notáveis aqui, 2 raios notáveis aqui. Mesma coisa para o espelho convexo, tá? Olha a diferença. Espelho côncavo, superfície interna é a refletora. Então, fiz os tracinhos do lado externo, do lado de fora. Tanto aqui como aqui. Então, esse lado aqui vai refletir e esse lado aqui vai refletir. Beleza. Vamos fazer o desenho do primeiro raio notável. Primeiro raio notável é o seguinte. O raio vai entrar paralelo ao eixo principal, vai pegar na superfície aqui do espelho e vai sair passando pelo foco. Entra paralelo, pega no espelho, passa pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Como que fica o desenho? Pego a minha régua, lembrando, gente, de sempre fazer simétrico, fazer o desenho bem reto, porque senão na hora de fazer a análise dos desenhos, a gente vai ver na próxima aula, vai sair errado se não fizer direitinho, reto. Então, use uma régua, por favor. Então, você pega a régua e faz o raio paralelo ao eixo principal. Eu coloquei a minha régua. Fiz o raio de luz, o primeiro raio notável, paralelo ao eixo principal. Pegou no espelho, ele vai sair passando por onde? Pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Entrou paralelo, pegou no espelho, saiu passando pelo foco. Esse é o primeiro raio notável. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Segundo raio notável, é o contrário do primeiro. Se esse está entrando paralelo e saindo pelo foco, o segundo raio notável, ele vai entrar passando pelo foco, depois que pega no espelho, ele sai paralelo ao eixo principal. Entra pelo foco, sai paralelo. Então, como que vai ficar? Vou fazer de outra cor aqui para não confundir vocês. Agora, primeiro, entra pelo foco. Ele passando pelo foco pode ser em qualquer lugar, tá? Entrou passando pelo foco, hora que pegou no espelho, ele sai paralelo ao eixo principal. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Segundo raio notável.
De novo, primeiro raio notável, entra paralelo, sai pelo foco. Segundo raio notável, entra pelo foco, sai paralelo. Certo? Terceiro raio notável. Vou fazer aqui nesse outro desenho. Ele vai usar o vértice como referência. Ele entra pelo vértice, ele sai fazendo o mesmo ângulo. Então, como que vai ficar? Ó, entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Que ângulo? Um ângulo em relação ao eixo principal. Esse ângulo e esse ângulo, que eu vou chamar de I, é igual. Entra pelo vértice, sai fazendo o mesmo ângulo. Então, esse é o terceiro raio notável. Quarto e último raio notável. Se ele entra pelo centro de curvatura, ele vai sair por ele mesmo. Então, ele vai entrar no centro de curvatura e vai sair passando pelo centro de curvatura. Pode ser de qualquer lado, pode ser aqui para baixo, aqui para cima, tanto faz. Se ele passou pelo centro de curvatura, que é esse pontinho que eu fiz aqui, ele vai ter que sair passando por ele mesmo. Então, deixa eu fazer aqui para baixo, ó. Mirei aqui no centro de curvatura e lá no espelho. Ele vai e volta passando pelo centro de curvatura. Ele vai, pega no espelho e volta passando de novo pelo centro de curvatura. Então, a gente só faz uma linha, certo? Quarto raio notável. Resuminho, primeiro, entra paralelo e sai pelo foco. Segundo, entra pelo foco e sai paralelo. Terceiro, entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. E quarto e último, entra pelo centro de curvatura e sai por ele mesmo. Para o espelho convexo, é o mesmo tipo de desenho, só que a gente tem que observar um seguinte detalhe. O centro de curvatura e o foco, eles estão do lado do espelho que não reflete. Então, o espelho côncavo, a luz vinha desse lado, porque aqui é a superfície refletora. Já o espelho convexo, a superfície refletora é do outro lado. Então, o raio de luz tem que vir do outro lado. Como que vai ficar então? Ó, o primeiro raio notável entra paralelo e sai pelo foco. Então, você faz aqui paralelo. Paralelo ao eixo principal. Então, ele entrou paralelo. Ele tem que sair passando pelo foco. Só que o foco está do lado do espelho que não reflete. A luz não vai atravessar o espelho. O que a gente faz? Faz uma projeção. Onde ele pegou aqui no espelho, você coloca a régua lá no foco. Atrás do espelho, você faz pontilhado. Mas o raio de luz vai para onde? Vai voltar. Ele vai subir. Então, ele entrou paralelo, a sua projeção passou pelo foco. Só que o raio de luz vai para cima. Por que isso acontece? Porque a luz não vai atravessar o espelho, gente. Se a superfície refletora é a parte externa, a luz vai pegar aqui e vai voltar. A luz não vai atravessar para o outro lado. Só a projeção passa pelo foco. Certo? Então, esse aqui, primeiro raio notável. Segundo raio notável, entra pelo foco, sai paralelo. Do mesmo jeito, eu pego o raio de luz e coloco lá no foco. Só que atrás do espelho é o quê? Pontilhado, porque ele não vai atravessar o espelho. E como que vai sair o raio de luz? Aonde ele pegou aqui no espelho, ele sai paralelo. Então, entra pelo foco, a projeção vem até aqui no foco,
sai paralelo. Segundo raio notável. Primeiro, entra paralelo e sai pelo foco. Segundo, entra pelo foco e sai paralelo. Apesar de ser o mesmo raio notável, olha a diferença desses desenhos como esses desenhos. Tá? Então é diferente por causa da superfície refletora. Nesse caso aqui, o foco está do lado da superfície refletora. Desse lado aqui, o foco, no espelho convexo, o foco está do lado da superfície que não reflete. Tá? Continuando, terceiro raio notável. O terceiro vai ser igual. Ele vem pelo vértice, ele sai com o mesmo ângulo. Como o vértice está aqui no pezinho aqui do espelho, então não vai fazer diferença, tá? Então como que vai ficar? Entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Que ângulo? O ângulo em relação ao eixo principal. Esse ângulo e esse ângulo são iguais. Entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Terceiro raio notável. Quarto e último raio notável. Entra pelo centro de curvatura, sai por ele mesmo. Só que, de novo, atrás aqui do espelho é só a projeção. Eu faço linha pontilhada, tá? Então, como que vai ficar? Coloco a régua lá no centro de curvatura. Atrás do espelho, como é uma projeção, eu faço pontilhado. Como que vai ser, então, meu raio notável? Entra pelo centro de curvatura, volta por ele mesmo. Atrás do espelho, sempre pontilhado. Então, os quatro raios notáveis. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo. Entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. E entra pelo centro de curvatura, sai por ele mesmo. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer análise com esses dois tipos de espelhos, sempre usando esses raios notáveis.